soube jogar com um jogador a mais no segundo tempo e foi premiado com o gol do Neisser. Eu queria a sua avaliação dessa vitória importante, claro, num dia também especial, com o Mineirão com mais de 59 mil torcedores. Olá, boa noite a todos. Bem, dizer-vos que, de facto, aquilo que retenho é de uma vitória extremamente importante para nós, uma vitória muito justíssima, face àquilo que foi o jogo, com duas partes com um contexto diferente, mas de comportamentos iguais. Ou seja, a primeira parte onde nós tivemos mais domínio do jogo, mas foi um jogo mais de encaixe, ou seja, as duas equipas acabaram por estar muito ligadas uma à outra, mas onde acabámos por ter a superioridade e a tentativa de chegar à baliza contrária. Do lado contrário, na segunda metade, tivemos, por também força da expulsão de um jogador adversário, maior domínio territorial, a todos os níveis. A verdade é que acabámos por ter a paciência necessária para encontrar o momento certo e a oportunidade que conseguimos criar, as oportunidades que conseguimos criar, aproveitar aquelas poucas que acabámos por ter como finalização para terminar a jogada, e não permitimos nenhuma finalização ao adversário. Portanto, isso é demonstrativo daquilo que digo quanto à justiça do resultado. Arthur Pansieri, da Itatiaia, novamente te vendo. Parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse um pouco dessa visão também sua de treinador ali da comissão, porque o Cruzeiro teve duas oportunidades e você fala, opa, peraí, vou fazer uma alteração. Aí você coloca Bruno, você coloca Neisser, e aí num lance também ali de Cauã, Matheus, Caio, o Neisser vai e guarda e faz o gol do Cruzeiro. Parabéns novamente pela vitória. Muito obrigado. É dizer-lhe que, de facto, o jogo estava a pedir mais um homem nosso na área. Quando com bola do lado direito, com a entrada do Bruno, nós sabíamos que ia meter 3 homens na área, porque o Bruno é um jogador que se sente muito confortável e gosta de estar dentro da área também. Portanto, aquilo que era a ideia nessa substituição era contrariar o adversário que muda para uma linha de 5, nós termos mais gente na área, porque tínhamos um domínio, mas era um domínio que não chegava às zonas de finalização, e fomos, como disse, pacientemente esperar, tentando criar esses espaços e essas oportunidades, e de facto foi sobre o lado direito que acabámos por construir aquilo que foi o envolvimento para podermos ter a assistência do Caio com a chegada do Neisser e o Bruno por trás dele, para então, dentro daquilo que foi a ideia pensada, termos mais gente e 3 homens a atacar a baliza. Arthur, Adroaldo Leal, Rádio Fã FM. Cruzeiro hoje é aquele jogo que fala para pegar casca, né? Pegou um adversário duríssimo no Mineirão. É um jogo difícil, diante da sua torcida, né? Quase 60 mil pessoas aí. Só que eu queria saber de você hoje o porquê da escolha do Otávio, né? Porque é um jogo muito difícil, é um jogo onde o Otávio poderia ter ido mal, ainda bem que não foi, né? Poderia ter ido mal e aí viraria uma confusão. Queria saber de você o porquê da escolha do Otávio para essa partida de hoje. A gente te perguntou, né, no jogo contra o Goiás, você disse que não seria isso, o Otávio seria o goleiro das Copas e o Matheus o goleiro do Campeonato Brasileiro. O porquê dessa escolha? Podia correr mal a todos nós, isso nós sabemos que de facto, os riscos que temos que correr. Mas também lhe disse, no jogo do Remo, que a oportunidade que o Otávio tinha merecido, tinha justificado poder ser considerado para a baliza, fosse qual fosse o jogo. Hoje, a aposta tem mais a ver com, de facto, de ter a prontidão dos 2 goleiros, de nós percebermos que o adversário teria, por exemplo, 2 atacantes, sendo que um deles muito mais de profundidade e movimentos constantes nas costas da linha defensiva, e o Otávio poder ser mais eficiente no controle da profundidade para podermos manter a linha defensiva alta. Apenas e só um dos pontos que eu lhe posso justificar, porque posso lhe dizer que foi uma aposta que tivemos em função também daquilo que vemos e acreditamos que possa ser o melhor para a equipa, mesmo em termos de energia que era importante ter, de sentir todos os jogadores acarinhados no momento de poder dar o seu contributo à equipa. E essa foi uma das razões, mas isto
é estar-lhe só a falar de pequenos detalhes, quando, na verdade, há um todo que justificou, da nossa parte, a aposta no Otávio para este jogo. Mister, parabéns pela vitória. Arthur Mesquita, da Rádio 98. O que essa vitória representa para você e representa para o grupo como um todo? Chegando agora, finalizando o mês de abril com 9 jogos e 6 vitórias. É de fato uma virada de chave. Essa vitória, em especial, é uma chancela em cima do trabalho que está sendo feito? Não, esta é só mais uma vitória muito importante, como lhe disse. Esta é uma competição que nós, infelizmente, já tivemos o nosso dia menos. O nosso dia menos foi o jogo que fizemos aqui contra a Universidade, onde acabámos por perder, e vamos resumir a isso, porque não merecíamos, mas perdemos o jogo. E, portanto, numa competição onde fazemos 6 jogos, num grupo tão equilibrado, de equipas tão competentes, de jogos tão difíceis, nós temos de facto de ser muito competitivos para conseguir os resultados que queremos. Na sequência de uma série de resultados que têm de facto mostrado um Cruzeiro mais forte, mostrado uma equipa mais capaz, mais madura também para lidar com vários contextos daqueles que encontramos na Copa, daqueles que encontramos no último jogo para a Série A, o jogo de hoje. É o crescimento, o trabalho e também a afirmação de uma equipa que procura ser consistente, acima de tudo, em cima de resultados, e esses resultados têm que ser para nós de vitórias para podermos validar o trabalho que fazemos. Arthur, boa noite. Stefano, do portal Deus Me Dibre, da HG Play. Arthur, você falou de contexto de jogo e não tem como não falar de contexto e não falar de arbitragem, né? Por mais que o Boca tenha tido um expulso, o próprio técnico do Boca aqui na coletiva anterior não concordou com a expulsão, mas o que a gente viu também foi uma arbitragem que condicionou muito o jogo, pilhou muitos jogadores do Cruzeiro, e isso é meio que uma tendência na Copa Libertadores, né? Como é que é a sua análise dessa arbitragem de hoje? Como é que você vai fazer para evitar que o Cruzeiro caia em algumas armadilhas, como, por exemplo, foi hoje contra o Boca, em que os jogadores muitas vezes estavam pilhados com faltas que eles sofriam e não eram marcadas, né? Sim, eu mais do que falar de arbitragem é falar sobre aquilo que é a dinâmica do jogo. Não me agrada que o jogo tenha tão pouco tempo útil para se jogar, que seja um jogo de constantes interrupções e de confronto. Eu acho que isto, mais do que aquilo que possa ser os 90 minutos, é aquilo que assistimos no fim, e acho que há o VAR para isso, há a Conmebol para atuar. Vamos esperar o que é que daí sai, porque em relação àquilo que é o jogo, e sobre a arbitragem eu não irei falar, apenas só dizer que quero um jogo mais corrido, um jogo mais dinâmico, para que possamos valorizar, e acho que as duas equipas hoje, pelo perfil de cada uma delas, podíamos ter um jogo bem mais dinâmico, porque são duas boas equipas que se apresentavam para um jogo que se queria de grande intensidade, de grande espetáculo. Aproveito a oportunidade para dizer que me deu um gozo imenso hoje jogar com o Mineirão cheio. Foi de facto extraordinário sentir o apoio da torcida, ver toda uma nação azul que nos acompanhou do princípio ao fim, a vibrar connosco no final. Foi de facto para mim muito especial também isso, mas acho que em termos de espetáculo poderíamos todos ter dado um bocadinho mais para que quem veio assistir saísse daqui mais satisfeito, não só com o resultado, mas também com aquilo que era o jogo jogado. Ô Arthur, quando você fala sobre o crescimento da equipe, uma atuação como essa, diante de um jogo em que o cenário não estava caminhando para isso, um adversário que não queria muito jogar, talvez voltar com um ponto para a Argentina, e mesmo assim os jogadores não abriram mão da ideia de jogo, poucos cruzamentos, mesmo tendo um número a mais, e criando o gol da forma como criou. Isso torna o resultado ainda mais especial e mostrando isso do trabalho que vem sendo feito e do entendimento de todos no dia a dia. O resultado, nós valorizamos o resultado por si só. É um resultado muito importante e uma vitória bem conseguida. Sobre a questão de nós podermos ter produzido mais, nós temos que perceber do outro lado, temos uma equipa muito competente. Uma equipa também ela muito experiente, que sabe usar os momentos do jogo
É uma equipa que estava a defender com uma grande amplitude, 5 homens a defender junto à sua grande área, era e tornava difícil os nossos envolvimentos. Aquilo que nós procurávamos e o que eu pedi ao intervalo foi apenas e só isto: paciência para podermos ser capazes de manter o plano de jogo, de sermos capazes de defensivamente adotar o mesmo comportamento e podermos ser um bocadinho mais rápidos na circulação, que era aquilo que ia fazer balançar a equipa contrária. Ora, com uma linha de 5 atrás, a amplitude deles estava minimamente controlada, tinham depois 4 homens mais numa segunda linha à frente dessa primeira linha defensiva, e nós precisávamos de os fazer circular de um lado ao outro para encontrar o momento certo em que o espaço fosse ganho pelos nossos homens mais interiores, pelos laterais, e movimentos de ruptura com os nossos homens da frente a atacar a baliza. Arthur, Dani Paiva do GE. Globo. A gente teve hoje o gol do Neiser. O Neiser, antes mesmo de você chegar ao Cruzeiro, ele teve uma cena que chamou muita atenção numa partida contra o Pouso Alegre, em que ele sai chorando de campo, depois de um jogo que ele mesmo se avaliou mal na partida. E hoje ele faz o gol que dá uma vitória importante para o Cruzeiro. Como que você tem trabalhado com esse jogador, que é um jogador jovem, foi uma aquisição do Cruzeiro no mercado, considerada por alguns até sorte, assim, né, de conseguir um jogador do nível dele. Como que você tem trabalhado esse jogador para que ele continue nessa evolução e se tornar uma referência do ataque do Cruzeiro? Obrigada. Olha, eu espero que hoje, ao contrário daquilo que me está a dizer, que não sabia, que saia do estádio a sorrir, porque merece, e mais do que o golo, a vitória da equipa. O que tenho trabalhado é exatamente igual com todos os outros. Já percebeu aqui que não vale a pena insistir muito sobre questões individuais. O Neiser é um jogador que trabalha diariamente para poder ser opção, quando eu entender que possa ajudar a equipa. Hoje entrou, ajudou porque resolveu, fazendo o golo, mas é um jogador como os outros que nós temos e que trabalham diariamente para poderem elevar o nível de competitividade interna do Cruzeiro, e dessa forma nós estamos mais preparados em cada um dos jogos depois. Arthur, Rafa Nobre, Jornal Tempo Esportes, parabéns pela vitória. Você falou aí de uma cobrança até maior para o espetáculo, né, que queria um espetáculo maior. Lá no Baianão, me lembro que você disse do relvado, né, o gramado de lá, que atrapalhava, prejudicava o espetáculo, o futebol brasileiro, era uma crítica, e a gente já conhece, né, de alguns estádios. Tem uma característica também que acaba sendo uma crítica para o futebol sul-americano, especialmente a Conmebol, que é esse jogo muito arrastado, parado, acho que muito por conta da arbitragem também, hoje pouco tempo de bola rolando. Você que tem experiência na Libertadores, como é que você avalia especialmente essa característica da Libertadores? Olha, eu mais do que críticas, eu gosto de pensar que dou a minha opinião sobre aquilo que é factual para mim. E veio no jogo anterior, hoje disse-lhe que podíamos todos ter um espetáculo mais entretido, podíamos ter um jogo mais dinâmico. Apesar de ter sido intenso, acho que podia ter sido um espetáculo mais bem jogado. E mais do que isso, não me apetece falar, porque aquilo que tenho como responsabilidade é falar sobre o desempenho, o desenvolvimento da minha equipa particularmente, e poder avaliar cada um dos jogos, e essa avaliação já a fiz em relação a isso. Arthur, boa noite. Marcos Botelho, Rede TMC. Até por conta desse jogo arrastado, boca muito fechado, Cruzeiro chega ao gol com um passe que a gente pode chamar de diferente do Matheus Pereira. Eu falo isso porque há um tempo atrás você falou que queria ver dos seus jogadores de linha de frente o diferente e a irreverência. Talvez tenha faltado um pouco sobre isso no começo do jogo, no primeiro tempo, no começo do segundo tempo, para o Cruzeiro facilitar ainda mais o jogo hoje? Não faltou. Nós não jogamos sozinhos. Nós não jogamos sozinhos, e naturalmente que o adversário, na primeira metade, da mesma forma que nós fizemos um jogo, eu diria, muito bom do ponto de vista defensivo para aquilo que nós nos propusemos, e os jogadores sabem daquilo que eu estou a falar, tivemos também pela frente um adversário que foi eficiente no momento defensivo. Portanto, nós não podemos só avaliar aquilo que é o nosso comportamento, o que fazemos, deixamos de fazer, porque não jogamos sozinho, repito. E depois, na segunda metade, tivemos uma equipa que se fechou um bocadinho mais, com menos um jogador, uma linha de 5 mais uma linha de 4, muito próximas da sua grande área, tentar conservar o resultado. Faz parte, e nós tivemos que ter a paciência, como lhe disse, de ir insistindo naquilo que era
as nossas possibilidades, da forma como tínhamos oportunidade para, através de alguma individualidade, através daquilo que podia ser um passe, como foi o caso decisivo, para poder pôr algum colega na cara do golo. Portanto, isto faz parte daquilo que é uma dinâmica de jogo e que o contexto referente àquilo que são 90 minutos diz-nos que foram 90 minutos de um sentido só, onde o Cruzeiro procurou ganhar e foi capaz de o fazer num resultado justíssimo. É isso que eu tenho a dizer em relação ao jogo.